Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 15 de abril de 2024, estamos recebendo a professora doutora Karina Gonçalves, que é graduada em Engenharia de Materiais pela Unileste, mestre em Metalurgia Física pela UFMG e doutora em Engenharia de Materiais pela UFOP, que nem eu. Professora de pós-graduação da USC PUC Minas Gerais, da Unileia e na Pontifícia Universidade Católica também de Minas Gerais, atualmente professora no Cefet Minas Gerais em Timóteo, no Departamento de Metalurgia, é também consultora técnica da Abinox. Karina, muito obrigado por estar voltando, né? É a segunda vez da Karina aqui conosco, ela esteve com a gente no ano passado. Quem não assistiu a palestra da Karina, junto com o Paulo, fez uma dobradinha no ano passado, uma live, vai no nosso canal do YouTube, foi muito bacana, tá? E a Karina volta esse ano também, né? Nós vamos ter uma dupla de novo da Karina esse ano. Ano passado foi a dupla dele e do Paulo, dessa vez são duas palestras da Karina, mas eu vou deixar para ela contar para vocês também. Karina, muito obrigado por estar aqui conosco novamente. O Palco Digital é todo seu. Obrigada, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, essa parceria com o FICAT, a convite do professor André. Fico muito feliz de estar aqui falando para vocês, principalmente sobre engenharia de materiais. Ano passado nós falamos sobre aço inoxidável e hoje, conversando com o professor André, veio a necessidade da gente trazer a questão da engenharia de materiais. Por quê? Por que engenharia de materiais? Porque a gente percebe no mercado, todo mundo entende um pouco do que o engenheiro de produção faz, como a gente tem aqui no público, o engenheiro de minas, o engenheiro químico, o engenheiro civil, mas muitas das vezes ficamos perdidos. Por que engenharia de materiais, né? Quando eu lembro, falar um pouquinho para vocês, quando eu optei e fui fazer o curso de engenharia de materiais, principalmente aqui na minha cidade, na região do Vale do Aço, é uma região, né, o próprio nome fala, Vale do Aço é a região da qual a gente tem duas siderurgias importantíssimas para o mercado brasileiro, que fabrica aço inoxidável e aço elétrico. Então, quando se falava em engenharia de materiais, as pessoas ficavam me perguntando: poxa, mas material, o que você estuda? Que tipo de material você faz? E realmente, quando fala-se em materiais, tem uma dificuldade de se colocar no mercado. Em que eu posso trabalhar? Tanto que, na faculdade da qual eu estudava, fazia-se o curso de engenharia de materiais e chegava um determinado período, o aluno optava, né? Ou ele vai para metais, ou ele vai para cerâmicos, ele vai para polímero. Tinha esse viés de pesquisa. Quando eu formei, você fazia engenharia de materiais, cursava e você via toda a amplitude de materiais e depois você escolheria a sua carreira a partir da escolha para uma pós-graduação, para uma especialização. Bom, o que o engenheiro de materiais faz? Deixa eu ver se está passando aqui. Primeiro, né, coloquei aqui para vocês um pouco do que eu já estudei. Né? Eu sou engenheira de materiais e quando eu fui escolher esse curso, não sei se todo mundo teve, na época quando a gente vai fazer, eu já fiz engenharia um pouco mais velha, né? Não normalmente da idade que quando você olha para um currículo as pessoas fazem. Mas quando eu fui fazer engenharia de materiais, a primeira coisa que eu fiz foi olhar a grade horária, né? O que essa grade ela estuda? Então, quando eu cheguei lá, eu olhei assim, física e química. Opa, é o que eu gosto, física e química. Mas o que eu vou estudar? Né? Aí eu fui olhando a grade horária e fui entendendo, tem introdução dos polímeros, tem introdução dos materiais metálicos, cerâmicos, refratários, nanomateriais. E ainda assim, né, olhando para o currículo, mas o que eu vou ser, né, o que eu quero para mim? Então, o curso de materiais, quando você começa a estudar, ele te dá essa percepção. Ele entrega para a gente, o engenheiro de materiais, o próprio curso, ele vai entregando perspectiva. O que eu posso ser, o que eu posso desempenhar? Na verdade, quando você tanto faz o curso de engenharia de materiais, quando você opta por fazer uma disciplina conhecida por ciência dos materiais, vai fazer com que você tenha um leque maior de materiais que existem. E aí, quando você começa a olhar para um todo, você pensa, nossa, eu posso trabalhar em muita coisa. Eu posso desenvolver materiais para a indústria civil.
Eu posso trabalhar com materiais para a indústria, para a questão de fabricação de móveis, ou numa pesquisa da qual trabalho na química, farmacêutica, desenvolvimento de polímeros, nanomateriais, desenvolvimento de materiais para os hospitalares, indústrias mecânicas, alto equipamentos. Por quê? Porque tudo, eu falo que a engenharia dos materiais, o que é? Ela parte do pressuposto que, né, para quem já leu, não vou entrar em questão de religião, mas a gente conhece a primeira passagem faz. No início, tudo não existia nada, né? E Deus fez. Então, eu sempre brinco que a engenharia de materiais é isso. Deus fez. Pois é. Então, quando a gente começa a entender o que o engenheiro de materiais faz, a gente começa a olhar para um todo. Então, a gente pode pegar desde, como eu estava falando, desde uma indústria, uma siderurgia. Aí, quando você pensa assim, poxa, eu posso trabalhar na área de petróleo, eu posso fazer um concurso? Pode, porque além de você entender o que é um petróleo, você pode estudar também os equipamentos que são utilizados para a extração do petróleo. Você pode estudar também como que funciona uma embarcação, quais são os materiais que são utilizados na embarcação. Então, assim, isso é um exemplo, tá, pessoal, que eu estou dando em vista daquilo que eu vou estar trazendo para vocês. Então, quando eu fui para a ciência dos materiais, eu comecei a entender como que o mercado funciona, o que eu posso ser dentro do curso de engenharia de materiais. Então, eu fui fazer mestrado. No mestrado, eu optei pela área de metálicas, lembrando que aqui, quando eu estava fazendo engenharia de materiais, eu migrei para uma área também de estudo, que era fibra de borracha de pneu com concreto. Então, aqui, quando a gente faz, assim, o importante de, até venho a frisar para vocês aqui, principalmente quem faz engenharia que está aqui, a importância do IC, né, da iniciação científica. Porque aqui, ó, dentro do IC, eu tive a oportunidade de estudar refratário, eu tive a oportunidade de estudar a fibra de borracha para fazer fortalecimento do concreto para ser aplicada em asfalto, eu tive a oportunidade de estudar polímero. Então, aqui é muito importante, quando a gente está fazendo a graduação, para praticar os ICs, que são a iniciação científica, mas a gente tem a oportunidade de enxergar outros tipos de materiais. E claro que aqui, além de migrar por dentro dessas áreas de materiais poliméricos, refratários, eu migrei também para a área de materiais metálicos. Foi onde eu mais me encontrei. Ah, Karina, você pode falar isso porque você está na região do Vale do Aço. Sim, talvez possa não, né? Foi uma grande influência para eu estar numa região da qual se fabrica muito aço. Então, na engenharia de materiais aqui na UFMG, eu estudei caracterização de materiais metálicos, mais precisamente aço inox, e depois eu vim trabalhar aqui no doutorado na UFOP em parceria com o ITA. Então, aqui eu vim trabalhar com materiais metálicos, mas englobei outras coisas que o engenheiro de materiais também pode englobar até aqui. Eu posso mexer com soldagem? Posso. Né? Eu posso trabalhar com soldagem, porque no curso de engenharia de materiais, você aprende também, além dos materiais que existem, a gente aprende também diversos tipos de aplicação, de processo de fabricação, que é soldagem, tratamento térmico, aí você vai trabalhar com forjamento, com trefilação, com diversos tipos de processo de fabricação. Eu só estou falando isso para abrir um norte de onde que eu posso atuar. Porque quando a gente fala de soldagem, aí você vai falar para mim, olha, eu achava que é só engenheiro de metalurgia que poderia atuar nessa área, ou o próprio engenharia de soldagem, o engenheiro de produção, ou atuar mais na área de projetos, de fazer, né, na área de parcerias com empresas, de escrever um projeto. Então, eu posso escrever um projeto também. Por quê? Porque o curso de engenharia de materiais tem-se a disciplina de administração de empresas, tem outras disciplinas que traz para a gente também essa visão com relação. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando você trabalha com materiais, você trabalha com um quesito muito importante, que a gente vai ver mais para frente, que chama-se o quê? Qualidade. Então, você vai trabalhar com clientes que vai chegar perto de você
e vai querer ou um novo produto, ou você vai desempenhar um produto novo, né, do zero ali, ou você vai melhorar esse produto que já existe no mercado, ou seja, você vai trabalhar com quesito de qualidade. Então, o engenheiro, ele vai atuar em todos os segmentos. Então, desde a prospecção, desde o efeito ali inicial do projeto, do início da execução e da entrega final do projeto. Então, a partir disso, quando eu estava ali na minha fase de escolha, eu estava pensando, qual curso que eu quero fazer? Vou fazer engenharia de materiais. Então, por que o curso de engenharia de materiais? Onde que eu queria chegar quando eu escolhi fazer o curso de materiais? Quais são as minhas perspectivas com relação à afinidade, talento, ou será que é o dinheiro? Né? Quando a gente, o curso que a gente está fazendo, a dedicação nossa que a gente faz, quando a gente decide fazer tanto esse curso, ou quando a gente decide a fazer também a disciplina de ciência dos materiais, eu falo assim que a gente tem esse viés, claro, do financeiro que a gente pode buscar, que eu vou mostrar para vocês as diversas áreas que a gente pode estar atuando, mas também a gente tem que preocupar com a nossa entrega. Quando eu falo de entrega, eu falo de ter zelo e entregar qualidade. O mercado hoje, eu tenho trabalhado com algumas empresas que ele tem buscado pessoas que entregam o serviço com qualidade, com zelo, com disciplina, com atenção, com aquilo que você está fazendo. E pesquisando, né, antes, quando o André me convidou para fazer essa palestra, uma das coisas que eu fiz, que assim, eu sempre pontuo para os meus alunos, pesquise no LinkedIn. Vá no LinkedIn. Olha quais são os tipos de vagas, os tipos de vagas que tem para um engenheiro de materiais, que tem para um engenheiro de produção, para o engenheiro metalúrgico. Então, quando você observa, ao ler determinadas vagas, eu via lá, essa vaga, ela pode trabalhar tanto engenheiro de produção, quanto engenheiro metalúrgico, engenheiro civil, engenheiro de materiais. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês podem estar pensando, poxa, eu já vi isso, professora, né? Às vezes tem vaga que dá para todo mundo, eu fico chateado, porque às vezes é uma vaga que poderia ser para mim, só engenheiro civil, por que o materiais, por que ele está ali no meio? Mas por quê? Porque o engenheiro de materiais, ele tem essa opção de atuar em diversas gamas. O engenheiro de materiais, ele pode atuar na indústria de plásticos, que são os polímeros, pode fabricar embalagens, brinquedos, e hoje com a questão que a gente tem, né, do meio ambiente, de ser posicionada em empresas que trabalham cada vez mais com redução de lixo no meio ambiente, aqui se aplica muito o engenheiro de materiais, a qual ele vai estudar novas embalagens. A gente vê embalagens aí econômicas, embalagens verdes, essa embalagem que você está utilizando hoje, que vem com o símbolo de que você pode ser descartada, que ela tem um menor efeito no meio ambiente, ela foi feita por um engenheiro de materiais. O engenheiro de materiais, ele foi lá e estudou de uma certa forma como ele poderia fazer com que esse material se degradasse mais rápido na natureza. Outro ponto que o engenheiro pode estar atuando, combustível. Então, de que forma eu posso estar estudando, estar melhorando, desenvolvendo um novo combustível, uma nova mistura, que ele possa ter mais eficiência, mais qualidade, mais energia. Construção civil, tinta, cimento. Então, por exemplo, ano passado eu tive num congresso que ele chama CIPRA. O CIPRA, ele trabalha com desenvolvimento de tintas aplicadas em materiais metálicos que corroem com o tempo. Então, por exemplo, um material metálico que corrói rápido, aço, né? O aço carbono é um material que ele degrada muito rápido dependendo do ambiente que ele está. Por exemplo, se for um ambiente marítimo, ele tem uma tendência a corroer mais rápido. Então, hoje existe uma frente muito grande nessa área de aplicação de tintas que ajuda o material a conservar o material contra a corrosão. E também na construção civil. Porque aqui na construção civil a gente tem todos os aparatos, que é a estrutura, né? Você tem pilar, você tem viga,
você tem ali, que são os cerâmicos, que são os azulejos, que são o tijolo. Então, a gente vê aí desenvolvimento e formas de posicionamento de construção de tijolo, de pilar, de viga, que suporta mais peso. Construções praticamente prontas, que elas são montadas ali mesmo na estrutura, que são rápidas de se fazer. Então, tudo isso está ligado ao quê? Você tem ali junto um engenheiro de estrutura que vai estudar o dimensionamento daqueles pilares da viga, juntamente com o engenheiro de materiais. Na execução do projeto, o engenheiro de materiais vai chegar junto com um engenheiro estrutural e vai falar assim, ó, para esse pilar nós podemos utilizar o aço carbono tal, XX, que ele vai suportar tal questão de peso, de tração, de compressão. Então, tudo isso, todos esses materiais, eles são desenvolvidos e são colocados ali a partir de um estudo da qual o engenheiro de materiais ele também está inserido. Na agricultura, professor, mas eu não quero trabalhar com materiais metálicos, não é muito minha área, eu quero ficar em outros desenvolvimentos. Bom, eu tenho amigos que trabalham na área de agricultura, limpeza doméstica, medicamento. Tem amigos meus que foram para outras áreas porque eles não se encontraram, não quis trabalhar nem petrolífera, nem offshore, não quis trabalhar em civil, não quis trabalhar em produção de plástico, de polímeros, mas ele pôde atuar em outras áreas. Né? Ele partiu para a produção de materiais que podem ser utilizados na agricultura. Eu tenho um grande amigo meu que ele criou uma empresa. Ele é dono de uma empresa da qual produz produtos para a limpeza doméstica. E tenho amigos também que foram dedicados para a área de medicamentos, refrigerantes, para quem quiser ir para trabalhar, não vou falar nome aqui de marca, porque não pode, fibras, e a gente tem os materiais metálicos. Mas por que esses diversos tipos de materiais? Quando eu falo em materiais, o que leva a uma pessoa a escolher qual área que ela quer seguir? O que eu estudo basicamente em ciências dos materiais que me leva a decidir qual carreira eu quero seguir? A ciência dos materiais, ela é feita de química. Os nossos materiais é feito de química. O nosso cabelo é carbono, o nosso corpo é uma química. Então, tudo é partido do pressuposto de que temos uma química envolvida. E a ciência dos materiais, ela vem o quê? Estudar como os materiais são fabricados. Por exemplo, se você pegar um polímero e colocar fogo, e um metal e colocar fogo, eu vou perguntar para você, qual que você acha que vai derreter? Vamos usar o termo mais, eu sou mineira, esqueci de falar, mas vamos usar esse termo, qual que vai fundir, né, que é o termo mais técnico. Qual que vai fundir mais rápido? O polímero ou o metal? Fumaça, carbono. Aí você vai pensar, nossa, eu colocar fogo num material polímero, ele vai fundir rápido. Às vezes eu coloco um material, um polímero, chega perto do fogão, ele já se encolhe todo. Por quê? Porque a ligação química do polímero é mais fraca do que a ligação química do metal. Então, o que faz um material te entregar propriedades diferentes? O que faz o material ser empregado em locais diferentes? É a ligação química desse material. Por isso, a engenharia de materiais, ela é feita desse tetraedro, ela é apresentada desse tetraedro. Por quê? Quando você vai estudar um determinado material, a premissa é você saber quais são os elementos de liga desse material. Ou seja, de que esse material é feito. Se eu tenho, por exemplo, um aço, ele é feito de quê? Ferro mais carbono, que é o básico. Se eu tenho ligas de alumínio, eu vou ter alumínio mais um outro componente químico. Se eu tenho polímero, eu vou ter aquelas ligações de carbono com hidrogênio. Tem gente que já fez assim, né? Se eu tenho ferro fundido, eu vou ter um material com maior quantidade de quê? De carbono, para ter ferro fundido no meu material. Agora, eu posso ter outros tipos de materiais que vai ter outros tipos de elementos de liga formado nele. E esses elementos de liga,
que vai te falar qual o tipo de material que você vai fazer. Não, professora, mas se eu quiser um refratário, você vai pegar um refratário, uma porcelana, um forno, por exemplo, ele vai ter uma quantidade maior de sílica, entendeu? Por exemplo, um alto-forno. Quando você olha para a parede de um alto-forno, o que a gente tem ali? Um refratário. Aí eu pergunto, por que um refratário ele é aplicado na parede de um alto-forno? Ele tem alta ou baixa condutividade térmica? O aço, ele tem alta ou baixa condutividade térmica? Por que existem materiais que eu posso soldar e outros eu não consigo soldar? Porque tem materiais eu consigo fazer uma faca, um talher, e outros, se eu for pelo menos colocar um tipo de esforço nele, dependendo, por exemplo, de um ferro fundido, ele vai quebrar. Tudo isso vem de quê? Do tipo de estrutura que seu material tem. De que ele é feito? Um maço, por exemplo, do carro elétrico. Um carro elétrico, e a gente está vendo muitos estudos nessa área. Então, você tem um maço, por exemplo, um maço elétrico. Por que ele é elétrico? O que difere da estrutura do aço elétrico por um aço carbono, um aço inoxidável? O que tem de diferente? Né? Então, a gente está ligado a tudo ao que? A química do material, como esse material é produzido, como ele é processado. Por quê? Eu posso ter um aço carbono e eu posso passar por um tipo de processamento, eu posso ter um polímero que pode também passar por outro tipo de processamento. Vamos dar exemplo aqui do polímero, por exemplo. Há um tempo atrás, não sei aqui a faixa etária dos alunos, por exemplo, tinha antigamente umas mamadeiras. E essas mamadeiras, quando colocava algum líquido mais quente nela, ela soltava um determinado componente que era cancerígeno. Hoje, talvez muitos de vocês, quando pega a mamadeira ou algum plástico, vem escrito lá assim, ó, livre de BPA. Ou vocês veem alguma, para quem gosta muito de fazer marmita, e vem escrito assim, não pode ser levado no micro-ondas. E você leva no micro-ondas. Você está cometendo um erro gravíssimo. Porque se está falando que não pode ser levado, é porque que ao aquecer aquele material, vai haver uma quebra na ligação. Você pode ter carbono, hidrogênio, H6, várias moléculas aqui. E quando você aquece, coloca um pouquinho de temperatura nessa molécula do polímero, o que acontece? Há uma quebra de ligação. Quando tem essa quebra de ligação, alguns desses polímeros vão soltar alguns elementos que fazem mal para a saúde. Então, a escolha, entender de que é feito o seu material é importante. E entender como você vai fabricar é mais ainda. Então, o engenheiro de materiais, ele entende de processo de fabricação? Sim, ele entende de processo de fabricação. Se eu estou trabalhando com polímero, eu vou entender como que eu vou fazer a trifilação, a extrusão desse polímero, né, que é esticar o polímero. Quando a gente fala de extrusão, é de esticar aquele polímero, até onde ele suporta esse estiramento. Né? E a partir desse processamento, eu vou entender quais são as propriedades do meu material. Bom, eu vou trabalhar numa planta da qual exige um equipamento, uma ponte rolante, eu vou trabalhar com uma ponte rolante, e você está lá né, no local de trabalho, e essa ponte rolante está escrito lá, até 4, 6 toneladas, por exemplo. E você, como engenheiro de materiais, está ali acompanhando aquela obra, você tem dois lingotes, 2 tarugos para você içar, e esses 2 tarugos vai dar 4 toneladas. Então, você, como engenheiro, será que eu, como engenheiro de materiais, eu posso atuar também nisso? Entender qual é o limite dos equipamentos? Sim, você vai saber. Por que você vai saber disso? Porque quando você está estudando estrutura e propriedade, você vai estudar alguns termos importantíssimos, que é, o meu material, ele tem limite. O meu material, ele tem um limite de tração, o meu material tem um limite de compressão. Existe uma determinada força que, se eu colocar, por exemplo, nessa régua aqui, ela vai quebrar.
né? Então, principalmente tração. Se eu fizer força aqui nas duas extremidades dela, eu não vou conseguir fazer com que ela movimente e saia aqui do lugar, diminua a espessura dela. Mas se eu fizer esse movimento, ela vai ter o quê? Flexão. Mas existe um limite dessa flexão. Porque se eu passar do limite dessa flexão, o meu material pode romper, ele pode quebrar. Isso vai acontecer por quê? Porque eu tenho uma estrutura, formada dentro do meu material. E a partir disso, uma parte importante aqui da materiais é conseguir caracterizar, é conseguir entender. A partir das ligações metálicas que acontecem nos nossos materiais, a gente consegue caracterizar e falar para o seu cliente, ou até mesmo para você que está entendendo agora, se você tem, por exemplo, um material. Eu gosto sempre de desenhar assim, ó. O seu material, ele tem uma estrutura. Quando a gente faz análise de metalográfica, de materiais, ou de polímeros, ou outras, você vai ver algumas estruturas. Às vezes a gente vai ver estruturas por grãos, organizadas, ou estruturas desorganizadas. Por quê? Cada composto, cada elemento químico, ele vai fazer o ferro vai fazer a ligação dele. E essa ligação, por que é importante quando eu chego aqui, eu estar bem sintonizada desde a estrutura do meu material, quais os tipos de elementos de liga que eu tenho nesse meu material que eu estou estudando, para eu entender como ele foi processado, como ele foi fabricado, porque isso vai interferir na propriedade do material. Quem trabalha com material metálico, por exemplo, sabe que se você pegar um material que passou por um processo de soldagem, de laminação a quente, laminação a frio, ele vai ter propriedade diferente. O processamento da qual esse material passa, ele te entrega propriedade diferente. Por isso que quem trabalha com os materiais metálicos faz o quê? Tratamento térmico. Quem trabalha com refratário ou com cerâmica ou algum tipo de material vai ver também o desenvolvimento de temperaturas envolvidas no material para eu aumentar o quê? A resistência do material ou para eu diminuir a fragilidade do material, que são termos que a gente trabalha no nosso dia a dia com relação aos materiais. Por quê? Entrega qualidade. O que você quer entregar? Você quer melhorar o quê do seu material? Resistência? Resistência à corrosão? Você quer melhorar a resistência à fadiga, a resistência ao desgaste? Então, quando a gente vai trabalhar com um projeto, uma das coisas que a gente mais preocupa é o quê? Peraí, eu estou fazendo um material, onde que eu vou aplicar? O seu cliente está te pedindo um material, para quê? Onde vai ser colocado? Quais as interferências externas eu vou ter nesse material? O material ele vai ser aplicado em um ambiente mais frio, um ambiente mais quente, marítimo ou não? Então, esse tetraedro é importantíssimo quando a gente está trabalhando com a questão da seleção de materiais. Eu falo que é uma das principais matérias que o engenheiro de materiais, ou sem ser engenheiro de materiais, né, depois o professor pode até falar se tem essa disciplina com vocês, é seleção de materiais. A matéria seleção de materiais, ela deveria ser feita por todos os engenheiros, porque ela entrega tudo. Ela te entrega como que você vai escolher, como que você vai entender qual tipo de material que você está utilizando. Desde que seja lá dentro de uma siderurgia, fora de siderurgia, seja na fabricação de um motoforno, na fabricação de uma máquina agrícola, é entender de que é feito o seu material, de onde que ele veio. E se é uma pesquisa que você vai fazer, entender com o seu professor, seu orientador, o seu cliente, o que ele quer. O que ele quer melhorar no material. Então, aqui eu coloquei o exemplo de um carro. Quando a gente pensa em um carro, a gente tem aqui diversos materiais aplicados. Nós temos vidro, nós temos o pneu, que é feito de quê? De polímero, da borracha. Nós temos a parte do material, da estrutura. Então, aqui a gente tem alumínio 6.000, alumínio 5.000. A gente tem a estrutura da carcaça que pode ser feita de aço, o tipo de vidro. Por isso que tem carro blindado com vidros temperados. Há um tempo atrás, os vidros tinham um problema, né? Que os vidros quebravam, eles saíam mais de uma forma mais inteiriça. Hoje, os vidros, eles têm uma tendência, quando trinca,
eles não quebram de forma que vai machucar a pessoa que está lá dentro. Quem que vocês, como que uma pessoa pensa, como que um engenheiro chegou a pensar nesse tipo de material? O que veio na cabeça dele? O que vocês acham que veio primeiro quando eu estou fabricando um automóvel? Hoje, as indústrias automobilísticas estão preocupadas cada vez mais em desenvolver materiais para a melhoria de quê? O que as empresas querem? Elas querem diminuir o peso do automóvel. Por que elas querem diminuir o peso do automóvel? Porque eu vou reduzir o consumo de combustível. Vou diminuir o consumo de combustível. Mas é só isso que as empresas estão preocupadas? Não. O que as empresas estão preocupadas hoje? Segurança. E que forma as empresas podem preocupar com isso? E olha que eu estou vendo que tudo isso aqui está ligado na materiais. Tudo que eu estou falando com vocês está ligado quando você faz a disciplina de ciências materiais, você consegue pensar nisso tudo. Ele te traz isso, essa visão. Por que eu estou preocupada com a segurança? De que forma que eu posso preocupar com a segurança? O que acontece? Acontece que esse automóvel aqui, quando eu falo em segurança, eu estou preocupando com a resistência ao quê? Ao impacto. Por quê? Quando esse carro ele se choca com outro objeto, vai acontecer o quê? Acontece que pessoas morrem, pessoas machucam. E qual que é a ideia das empresas hoje com relação à segurança? É a estrutura do automóvel. Eles querem o quê? Melhorar essa estrutura, e essa estrutura absorva a maior quantidade de energia possível. O que é isso? Energia impacto, tenacidade. Então, eles querem melhorar isso. E hoje, se você olhar em diversos sites, hoje nós temos pesquisa e desenvolvimento para aço automobilístico. Se vocês procurarem, vocês vão ver muito trabalho relacionado a isso. Relacionado aqui, diminuir o peso, para diminuir a questão do consumo de combustível, e para quê? Para melhorar a segurança. E aí eu não vou adentrar muito, senão vai ficar muito extenso, senão a gente entraria numa aula aqui só sobre tenacidade. Aí o professor André vai me xingar depois. Mas como que a gente consegue isso? Desenvolver materiais. Existem materiais para isso, professor? Existem. Existem aços carbono desenvolvidos só para isso? Sim. Você olhar, existem empresas que estão trabalhando ferrenhamente na fabricação de novos aços que têm essa tenacidade, né? Aços carbono, que com diversos tipos de quê? De tratamento térmico, ou seja, qual o tipo de síntese e processamento, laminação a quente, laminação a frio, redução de espessura, tratamentos térmicos, têmpera, revenimento, tudo isso que a gente pode ver no processo de fabricação, que eu possa fazer com que esse automóvel meu chegue ao quê? A resposta que o meu cliente quer. Peso, para reduzir a quantidade de combustível e segurança. Ok. Eu não sei se cortou, eu acho que eu falei para vocês lá atrás, eu espero que o áudio não tenha cortado, com relação aos polímeros, né, com relação à questão do BPA, com relação a refratário. Hoje a gente vê diversos desenvolvimentos de pesquisas na área de refratário, diversos desenvolvimentos de pesquisa de fibra, né, diversas fibras compósitos, que a gente chama de compósitos, materiais que são, o que são compósitos? Compósito é onde eu tenho dois tipos de classificação de materiais, eu posso ter um metal com um cerâmico, eu posso ter um tipo de cerâmico com um polímero com outro tipo de material, da qual a gente consegue linkar as propriedades. Teve uma vez eu estava num processo de pesquisa de uma empresa que eles fabricam, né, freio de automóvel. Esse freio de automóvel, ele é feito de alumínio, e aí feito de alumínio, tem outros feitos também de outros tipos de material, né, e esse tipo de material, ele pediu para que a gente adicionasse um outro tipo de compósito, um cerâmico, para que eu melhorasse mais ainda a resistência ao desgaste. Ou seja, eu posso estar combinando outros materiais, esses compósitos, combinação de mais de um material para eu melhorar uma resistência à tração, uma resistência à compressão. Então, essa é a jogada dos materiais compósitos também. Então, quando a gente olha para esse carro aqui, por exemplo, a gente não vê só metal, a gente vê polímero,
a gente vê vidro, e cada uma dessas peças hoje, desses materiais, existem diversas pesquisas relacionadas com isso. A tinta, nós temos aqui também a tinta do automóvel. Veja quantos tipos de classificação de materiais que a gente encontra olhando somente assim para o carro. Então, quando a gente olha para esse carro, a gente pensa que esse material, para ele desenvolver a função dele, pensou-se principalmente na composição química, né, na sua microestrutura, como que os grãos são organizados ali dentro do material. Daria mais uma aula, eu adoro trabalhar com essa questão da parte da metalurgia física. Isso aqui é o que demanda, é o que traz para a gente o desempenho, como o meu material ele vai funcionar. Por isso, quando a gente fala de engenharia de materiais, a gente pensa lá em vários átomos, né? A gente tem vários, carbono, ferro, alumínio, silício, manganês. Então, a gente tem diversos elementos de ligas. E esses diversos elementos de liga, eles vão se combinar e vão formar um material. Então, onde que o engenheiro de materiais, ele entra aqui? Eu posso ser pesquisadora, né? Eu posso trabalhar numa empresa e trabalhar na parte de desenvolvimento desse material aqui? Sim. Eu posso ser uma pessoa que trabalha na área, que trabalha na linha, que vai desenvolver todo aquele processamento ali da parte de mecânica, de tração, de compressão, que tipo de tratamento que eu vou fazer no material, de estudo que eu vou fazer nesse material. Eu posso trabalhar com pesquisa relacionada à melhoria daquele produto que já existe? Sim. Eu posso trabalhar com pesquisa para desenvolvimento de novo produto? Sim. Hoje, no mercado, nós temos diversos segmentos das quais a gente pode estar atuando, partindo do pressuposto que, quando eu estou falando de materiais, eu estou diversificando, eu estou falando de diversos segmentos. Eu trouxe aqui para vocês, ó, eu posso trabalhar com metal, eu posso trabalhar com cerâmico, eu posso trabalhar com polímero, eu posso trabalhar com semicondutores, eu posso trabalhar com biomateriais. Então, hoje nós temos um campo extenso de pesquisa. As universidades, elas têm estimulado muito os alunos a pesquisar, a trabalhar, a ter um pensamento crítico, a enxergar os materiais e tentar trazer melhoria. E um dos pontos mais importantes que eu tenho visto também é com relação ao reaproveitamento de materiais. Uma das minhas primeiras pesquisas que eu fiz como engenheiro foi reaproveitamento, que é um dos pontos também que a gente pode trabalhar. Foi na época a gente estava, o que acontecia? Lá na cearia, a gente tem um pó, né, que esse pó, ele ia se juntando lá dentro da empresa, e não tinha onde descartar mais, né, aquele pó, que é considerado como sujeira. O que nós fizemos na época? Eu acho que muitos de vocês já viram isso, eu acho que no sul, mas o pessoal do sul vê, que eu vejo o pessoal falando, nós produzimos briquetes, que às vezes vocês vê que é utilizada em churrasqueira, essas coisas assim. Pegamos esse pó, misturamos resina de epóxi e fizemos vários briquetes que são utilizados para acender churrasqueira, ou você pode fazer esses briquetes, essas pedrinhas bonitinhas que a gente vê em jardim, essas marronzinhas, elas são briquetes, são pós de aciaria aproveitado com resina de epóxi, ou seja, eu fiz aqui o quê? Eu fiz material compósito, né? Eu usei um pó metálico com uma resina epóxi. Então, assim, o engenheiro de materiais, ele pode se reinventar também. E para se reinventar, ele vai caminhar e vai decidir para que entender como que esses materiais, eles se classificam e eles estão alinhados com as suas propriedades. Quando eu falo para vocês de cerâmico, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês talvez seja isso, fragilidade. Pensa comigo, você tem o porcelanato na sua casa, ou você tem qualquer porcelana, cerâmica que você pegar. Se você esticar esse material, você vai ver que ele não vai quebrar, né? Se você fizer uma força com a sua mão, ele não vai quebrar. Mas, professora, se eu pegar e deixar ele extenso e dar um determinado esforço no meio, ele vai trincar rapidinho. Por que isso acontece? Por causa do tipo de ligação dele. Lembra lá que desde o início eu falei que as coisas importantes nos materiais é entender a sua classificação,
cerâmico, polímero, compósito, metal. Por quê? A partir do momento que a gente entende quais são os materiais compostos nesse material, a gente vai entender que tipo de material eu tenho. Cerâmico. Qual é a característica do cerâmico? Ele é frágil, mas ele aguenta compressão. Por que a cerâmica está no chão da sua casa? Ele não suporta peso? Quando você pisa nele, ele não quebra? Né? Tem todo um processo, toda uma ligação com o quê? Com a argamassa que foi colocada ali. Existe a questão de temperatura. Né? Por que o tijolo? A sua casa tem o tijolo é um refratário. Então, a questão do calor ali, ele tem uma tendência a segurar mais o calor do lado de fora. Por quê? Porque é um material cerâmico. Então vamos ligar essa informação com o que? O refratário. Por que o alto forno, por que é feito de refratário? Porque o refratário, ele tem a tendência de segurar a temperatura lá fora e não deixar passar para fora, não deixar para a área externa. Então, essa é a característica de um refratário, que é feito de cerâmico. E o que faz esses materiais serem assim? São as suas ligações, que são as ligações químicas. Tem muita gente que fala assim, mas eu não gosto de entender essa coisa de ligação, eu não gosto de química, mas o básico, né? Entender como os materiais se ligam, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Por que um material metálico, ele tem tendência ao quê? A passagem de corrente. Ele favorece. Por que o fio da sua casa é de cobre? Por que a gente usa o cobre? Porque ele tem uma tendência a deixar com que os elétrons, a energia passe por ele. Os elétrons vão caminhar com maior facilidade dentro dele. Né? A madeira, né? Por que você usa madeira quando tem aquela coisa, a pessoa está no choque, se você quer desligar, você pega um cabo de vassoura, madeira, e coloca na pessoa para a pessoa sair. Por quê? Porque ela não tem a tendência de passagem de corrente elétrica. Então, é entender o que o material possa te entregar. Vidro. O vidro, por exemplo, por que você olha por um vidro e você vê do outro lado? Aquele famoso desenho da luz refletindo em várias cores, né? A passagem de várias cores. Ali, por quê? Porque você tem um tipo de ligação, que a gente chama de ligação amorfa. Os vidros são amorfos. Você consegue ter o quê? Transparência. E essa transparência do vidro, ela vem por causa de quê? Da ligação que ela tem. Então, ela não tem uma estrutura cristalina arranjada. Então, quem lembra que estrutura cristalina é como o seu material se forma. Então, aqui, por exemplo, nessa figura, eu coloquei um modelo. Você tem vários átomos se ligando um ao outro quando eles passam daquela temperatura de líquido que está mais alta para a temperatura de sólido. Então, a forma como o vidro se organiza, ele vai se organizar de um jeito com que, quando eu olho para o outro lado, eu tenho o quê? Característica, transparência. Agora, se eu pegar um material metálico e colocar uma chapa de metal para você, pedir para você olhar do outro lado, você vai enxergar? Não. Por que você não vai enxergar? Porque você tem um modelo atômico diferente, você tem uma estrutura cristalina organizada. E essa estrutura cristalina organizada vai impedir com que você veja do outro lado. A estrutura do vidro é amorfa, não tem organização, assim como a do polímero. Elas são amorfas, não tem organização. Existem, sim, alguns vidros, por isso que eu falo para a gente pesquisar, né? A pesquisa é a chave do negócio. Por quê? Hoje a gente tem diversos desenvolvimentos. A gente vai ver alguns polímeros combinados com outros materiais, vidros hoje, diferentes vidros que eles falam que tem uma organização semicristalina, mas nunca você vai achar um vidro cristalino como metal. E aí, pergunto para vocês e faço o questionamento. O ponto de fusão de um material cerâmico, polímero, metal, é diferente? É. Por que é diferente? Porque a forma com que esses materiais se ligam é diferente. Eu tenho ligação iônica, covalente e a ligação metálica. Então, dependendo do tipo de ligação, eu vou ter uma estrutura formada e esse meu material vai entregar o quê? Propriedades diferentes. Então, os meus materiais metálicos, eles vão formar o que a gente chama de estrutura de elétrons livres, né, que é a ligação metálica.
Eu acho que eu coloquei uma foto aqui para vocês. Deixa eu ver se está aqui na frente. Essa aqui, por exemplo, é uma estrutura metálica. Há compartilhamento de elétrons? Não. Eu tenho elétrons livres? Tem. Por isso que uma corrente elétrica, ela passa fácil aqui, ó. Eu tenho elétrons livres, e isso permite com que esse material, ele tenha uma boa condutividade térmica e boa condutividade elétrica. Claro que depende do material metálico. Por isso que existem os aços elétricos, que têm uma boa condutividade, e existem aços que também não têm uma condutividade mais alta. Isso vai depender do tipo de material que você vai utilizar. Vou voltar aqui. Bom, e tudo está... eu gosto de brincar, tem uma série, não vou falar o nome dela, mas acho que a maioria já assistiu aqui, que fala assim, tudo está conectado. E realmente tudo está conectado na natureza. Então, quando eu falo de materiais metálicos, eu falo de ligas que, quando você olha, tem uma maior quantidade de ferro, tem carbono, nitrogênio, oxigênio. Mas quando você olha para materiais cerâmicos, eu tenho oxigênio também, eu tenho alumínio. Tem alumínio em materiais metálicos? Tem. Tem oxigênio em materiais metálicos? Tem. Mas o que depende? Depende o quê? A quantidade. Então, os materiais metálicos, por exemplo, eu vou ter uma quantidade maior de alumínio, de silício, às vezes você vai encontrar um magnésio. Nos materiais metálicos, eu vou ter materiais metálicos da qual a gente tem muito ferro, como o aço, o ferro fundido, diversos ferros fundidos. Aço, a gente tem aqui aço de baixo, médio, alto carbônico. A gente tem aço elétrico, nós temos aço inoxidável, que a gente tem diversos tipos também no mercado. Os materiais poliméricos, a gente vai ter os plásticos, vai ter materiais como borracha, como eu falei para vocês aqui, ó, pesquisas nessa área também tá ampla, tá bem alta também. Materiais que são menos degradáveis, materiais que soltam menos quantidade de produtos quando eles são aquecidos, porque o ponto de fusão do plástico é menor. E aí vai uma pergunta aqui de prova. Por que o ponto de fusão do plástico é menor do que o de um metal? E a gente vem com aquela parte que quase todo mundo quase todo mundo tem medo, né? Que é esse, o famoso átomo. É ele que demanda tudo. Por que eu falo para vocês que demanda tudo? Porque as ligações, algumas vão compartilhar esse carinha aqui, que é o elétron. Umas vão roubar uma da outra e outros ficarão livres. Então, quando eu tenho elétrons livres, eu tenho ligação metálica, né? E a gente vai para a tabela periódica, e aqui na tabela periódica a gente vê os metais, né? Olha os metais aqui combinando. Olha o ferro como manganês. Alguns metais vocês vão pegar, vai ter esses elementos todos aqui combinando. Níquel, cobre, carbono, que vem pouco, nitrogênio. E cada um desses elementos aqui, eles vão formar os materiais, os polímeros, carbono mais hidrogênio. E o que acontece? Por que, ainda continua a pergunta, por que alguns materiais têm um ponto de fusão mais baixa e por que alguns materiais têm um ponto de fusão mais alto? Tá ligado ao quê? A força. O que demanda muito numa ligação? A força de atração. Quando eu coloco dois átomos próximos do outro, eles têm a tendência a quê? A atrair, né? Eles vão querer a repulsão ou a atração. Só que existe uma distância que ele vai querer ficar perto do outro. É aquela famosa, para mineiro a gente brinca, o santo não bate. Quando o santo não bate, não dá, não tem como ficar perto, porque não vai dar check, como os mais novos falam. Então, existem átomos que ele tem uma questão da repulsão, existem outros que têm atração, mas existem outros que têm uma famosa distância da qual a energia vai ser zero. Quando essa energia chegar a zero, eu tenho que equilíbrio. E esse equilíbrio faz com que eu tenha que as minhas ligações metálicas, iônicas ou covalentes. E aí, o que eu tenho aqui numa ligação iônica? Uma ligação iônica é o sal de cozinha. É o famoso sal que a gente tem na casa da gente. Então, o que acontece? Um elemento transfere para o outro. Aí eu falo para vocês, tá, a gente tem ligação iônica. O que pode
ocorrer, por exemplo, você está estudando um material e pode ocorrer um processo de corrosão, né? Um processo de corrosão do material, não sei se tem alguém aqui com a linha de pesquisa na área de corrosão. Na área de corrosão, você tem transferências de elétrons, ou seja, eu tenho um fenômeno parecido nos meus materiais metálicos. Então, a importância de entender o que acontece dentro de uma ligação iônica. Então, eu tenho um material que pode ter essa ligação, da qual vou ter um material que vai doar e outro que vai receber, uma ligação iônica. Eu posso ter ligação covalente? Posso. Eu não vou querer tomar o átomo do meu colega, eu vou querer compartilhar. Então, nós vamos ficar pertinho aqui do outro. Então, a gente pode ter o cloro, né, o flúor, né, o flúor que vocês veem tanto, que a gente, né, utiliza para limpeza bucal, é o flúor, né, que é o compartilhamento de FF. E o outro que é muito visto em materiais metálicos são os elétrons, tá? Quando você olha aqui para esse aqui, ó, um doa, o outro recebe. Aqui os dois estão juntos, estão compartilhando. Esses aqui não doam, não recebem, não compartilham, mas eles ficam próximos uns dos outros. Eu falo que eles são colegas, são amigos, né? Que são os materiais metálicos. Ferro, carbono, cromo, manganês, molibdênio, nióbio, silício. Por isso que a gente consegue fazer materiais metálicos com diversas gamas de elementos de liga, que permite a você o quê? Desenvolver materiais com diversos tipos de propriedades, da qual você pode aplicar em diversos locais. Então, o que acontece? Na ligação iônica, o que a gente tem? Um metal com um não metal, um metal com semimetal ou um metal com hidrogênio. Então, aqui a gente tem um tipo de ligação. Na ligação covalente, a gente vai ter um não metal com não metal, um não metal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Então, agora você vai olhar para o tipo de material e você vai entender qual que é a questão das propriedades que ele entrega, que está associada ao quê? À ligação dele. Metálica é metal com metal. Então, quando eu olho para esse cara aqui, ó, para essa ligação iônica, eu tenho íons, eu tenho atração, eu tenho doação de elétrons. Aqui na metálica, eu tenho um mar de elétrons, eu não tenho doação, não tenho eu não tenho a doação e nem a atração, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho elétrons livres na minha matriz, no meu material. Aí você vai entender por que o cobre, ele conduz a eletricidade, por que os fios de cobre, além de ser caros, eles conduzem essa eletricidade, são utilizados na nossa casa, né, para conduzir a eletricidade. Por que a ligação, por que os materiais refratários, eles são utilizados na questão na construção da nossa casa, o tijolo, por exemplo, para o quê? Para segurar a temperatura lá de fora. Se está muito quente dentro de casa, você consegue manter uma temperatura equilibrada. Se está muito frio, também dentro de casa, você consegue manter essa temperatura equilibrada. Por causa de quê? Da passagem da resistência do material com relação ao que? Desculpa, não é resistência, né? É condutividade térmica, condutividade elétrica. Então, nós estamos falando de propriedades, tá? Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui para vocês é o seguinte: entendendo como os materiais, eles podem ser utilizados, um ponto importante que eu gosto de enfatizar para a ciência dos materiais é entender o ciclo de vida dela. Porque, às vezes, a gente observa alguns projetos dando errado, né? A gente vê viadutos, pontes, alguns projetos sendo caindo por falta de quê? De manutenção, por falta de planejamento, por falta de escolhas erradas. Então, o engenheiro de materiais, por isso que eu falo que ele é importante, desde a parte da iniciação do projeto até a finalização. E uma das coisas que a gente se preocupa muito é com o ciclo de vida de projetos. E um dos pontos importantes de pesquisa hoje é de executar, desenvolver materiais que, claro, que precisa da manutenção, todo material precisa de manutenção, mas que ele tenha um ciclo de vida útil maior, que ele consiga resistir a cargas maiores,
que ele consiga ser empregado em ambientes das quais ele vai demorar mais a corroer, que ele consiga suportar mais peso, que a manutenção dele seja mais fácil. Então, quando se pensa nessas etapas de projeto, o engenheiro de materiais aqui, ele entra na seleção de materiais. Vamos selecionar qual o tipo de material que nós vamos utilizar, no planejamento, na fabricação, na montagem da máquina, como que esse material ele vai ser utilizado, na execução, até quantos ciclos de vida esse meu material aguenta, aquele refratário, aquele polímero, ou até mesmo aquela peça que foi colocada para ser utilizada em uma determinada máquina. Qual o ciclo que ela suporta? Qual a carga que aquele material suporta? Né? Até que temperatura que esse material suporta. Então, aqui também entra o conhecimento do engenheiro de materiais. E na entrega. Então, quando a gente olha para o ciclo de planejamento de um projeto, nós vemos o engenheiro de materiais presente em todas as etapas, desde a escolha, desde a seleção do material até a entrega dele. Por exemplo, quando se olha para um avião, a gente pensa o seguinte: daqui no avião a gente tem diversos componentes, né, diversas peças, principalmente de alumínio. Então, cada uma dessas peças, elas vão ser utilizadas em alta pressão, baixa pressão, alta temperatura, baixa temperatura. Esse material, ele tem... O que eu vou estudar quando eu olho para esses materiais? Eu vou estudar o quê? Ciclos? Eu vou ter que estudar o quê? Resistência ao desgaste. Eu vou estudar aqui dentro, o que a gente tem aqui dentro da turbina? Temperatura. O que eu vou entender? Eu vou entender sobre fluência, né? Eu vou ter trem de pouso. O trem de pouso, qual que é a propriedade dele? Ao desgaste. Ele vai ter contato com o quê? Com a pista. Aqui dentro, o que eu tenho? Eu tenho uma cabine, eu tenho vou querer desenvolver materiais o quê? Mais leve possível. Mais leve possível. Para quê? Para ter economia de combustível. Então, se a gente for parar para pensar, existem diversos vieses da quais o engenheiro de materiais ele pode atuar na construção, desde avião, trem, automóvel, desde isso até também na fabricação de uma panela que está na sua casa, de um talher, ferramentas agrícolas. Ele está presente por quê? Porque ele consegue, né, na ciência dos materiais, o próprio nome fala, é a ciência que estuda os materiais, é a ciência que entende o comportamento dos materiais. E entender o comportamento dos materiais é entender de que é feito, como é feito e para que é feito. E aqui só mais eu acho que, não sei como está meu tempo, professor André. Tá tranquila, Karina, são 8h10. Tá bom. Então, um outro ponto que eu quis trazer aqui, né, junto com a questão da ciência dos materiais, da engenharia dos materiais, que hoje, além de entender de como o material funciona, eu falo assim, que uma das coisas que eu falo sempre para os meus alunos é o desenvolvimento com relação ao mercado. O mercado, ele é dinâmico, e isso talvez seja até clichê falar essa palavra, mas um dos desenvolvimentos que deixa mais claro, que deixa o pesquisador, que deixa o engenheiro mais aguçado, é você ter as habilidades dos soft skills. Por que eu estou falando dessas habilidades de soft skills se a gente está falando de engenharia de materiais? Porque isso permite você ter uma visão melhor, né? Hoje, e deparo com diversos gerentes de empresas que têm buscado cada vez mais pessoas no mercado, e eles falam sobre isso. É fazer com que o engenheiro de materiais, ele entenda para quê, né? O que, para quê e onde você está fazendo aquele projeto. Se você está fazendo projetando um material que vai ser utilizado, um vidro ou um refratário que vai ser utilizado para dentro de um avião, por que você está fazendo? Para que você está fazendo? E para você ter uma visão melhor de como esse material vai ser aplicado, é necessário que você tenha algumas características que hoje o mercado lhe pede, que é uma visão melhor, entender o propósito daquele material, por que aquele material está sendo fabricado. E para entender isso, uma das coisas que a gente
coloca-se muito é a comunicação, né? Você conseguir ouvir do seu cliente o que ele quer, para você ir ao mercado e buscar o tipo de material que você vai utilizar naquele projeto. Se você tem um cliente que tem problema de corrosão, né, ele quer produzir, ele está tendo problema de corrosão, qual tipo de material você vai buscar? Né? E como que você vai entender? É desenvolvendo as soft skills, né, que são essas habilidades de ouvir, habilidade de entender, habilidade de pesquisar, a curiosidade de buscar no mercado, quais são os tipos de materiais que tem, de entender onde, né, quais são os ambientes das quais você pode atuar hoje, deixando mais claro que hoje existem no Brasil diversas empresas que trabalham com diversos materiais, desde materiais metálicos, polímeros, cerâmicos. A gente tem uma diversa gama de pesquisa no Brasil, da qual o engenheiro ele pode atuar. Mas se ele não tiver essa habilidade, esse entendimento, né, de conseguir alinhar as informações que são passadas, porque não adianta você chegar, conseguir entrar naquele trabalho, naquela vaga, naquela carreira que você tanto quer, passar em todos os testes e chegar dentro da empresa, você não conseguir entender o que a empresa está pedindo de você, o que realmente ela quer. Então, o mercado, ele tem esse interesse em pessoas que têm essa visão. Então, quando a gente tem essa visão, eu falo que quando a gente faz mestrado, a gente faz doutorado, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a entender, né? Eu acho assim que a gente pode praticar isso desde o nosso TCC. Você está fazendo TCC com seu orientador, com seu professor, entender realmente qual é a ideia, né? Para onde ele está te levando, para você saber colocar as suas ideias também, a sua posição de forma mais assertiva e de forma que você também possa buscar, né, no mercado pesquisas que sejam interessantes a você, ou você pode levar ideias também. Então, colocar essas soft skills junto com o seu projeto, não ter aquela mentalidade de que, o engenheiro de materiais, então vou estudar só estrutura atômica, vou estudar só processamento do material. Não, é entender o todo, por isso que eu trouxe esse ciclo aqui. O engenheiro de materiais, ele entende o todo, ele entende qual material que ele vai utilizar, como esse material vai ser processado, como ele vai ser fabricado, né, como que ele vai ser levado lá para um ambiente onde é marítimo. Opa, não pode, esse material não tem resistência à corrosão. Se é um polímero, vai ser elevado a uma determinada temperatura. Esse material não pode ir a alta temperatura. Por que ele não pode ir a alta temperatura? Porque ele tem um ponto de fusão mais baixo. Por que ele tem um ponto de fusão mais baixo? Todas essas informações você vai ter porque você estudou para aquilo. Você tem técnica. Mas, além da técnica, a gente tem essa habilidade de passar esse conhecimento, de passar para o seu cliente, para o seu orientador, para quem você está conversando, de forma que você consiga passar com clareza o que realmente é aquele projeto, aquela proposta do seu TCC, do pessoal do doutorado, que tem o pessoal do doutorado, principalmente o doutorado, né, porque o doutorado, ele requer uma pesquisa inédita. E, às vezes, muitas das vezes a gente fica preocupado, nossa, tem que ser inédito, como é que eu vou fazer nada que ninguém fez, né? Como é que eu vou desenvolver? Não, existe uma gama de estudos que você pode fazer. Não, você não tem que desenvolver material novo, mas você pode melhorar o que já existe. E para melhorar o que já existe, você vai usar técnicas aqui de conversa, técnica de pesquisa, de uma empresa, perguntar, conversar, de ter essa comunicação de forma mais clara. Um outro ponto importante faça pesquisas. Olhe as instituições de pesquisa que tem. Quer trabalhar com polímero? Vá nas associações de polímero que existem no Brasil. Quer trabalhar com manutenção? Vá nas associações de manutenção que existem no Brasil. Procura as empresas de petróleo, procura as empresas de automóvel. Existem diversas associações de alumínio, de inox, de aço carbono. Nós temos uma gama. Eu falo que hoje, como a gente tem a internet com muita informação muito fácil, talvez fique mais complicado ainda de fazer o que é passar a filtrar, né, as informações. Então, se você quer trabalhar com um determinado tipo de mercado, vá
na pesquisa, vá nas associações, vá nas instituições, faça cursos, busque por pesquisadores. O LinkedIn é uma excelente ferramenta para você buscar pessoas que trabalham com determinado tipo de material, ou talvez pesquisas que vocês queiram trabalhar dentro das instituições de vocês. Então, faça isso, busque cada mais informações, porque hoje a gente tem diversas associações, o professor André conhece aí, a gente tem a BEM, a ABAL, a Binox, temos um monte de associação, nós temos a SBM, que é outra parte que eu não falei aqui, professor, que eu até esqueci, que é a questão da metrologia, que é um mercado amplo, né, que existem, que estudar a ISO 9001, ISO 14001, tudo isso o engenheiro de materiais, ele pode entrar, e eu falo que sem brinco, que é nadar de braçada, porque o engenheiro de materiais, ele consegue diversificar e encontrar diversas oportunidades no mercado, por ele ter esse conhecimento mais amplo com relação a materiais. E como que a gente cria isso, né? Isso aqui tá minha cara de inocente, quando eu comecei a fazer engenharia de materiais, achava que tudo era flores, tudo lindo, né? Quando a gente está fazendo engenharia, e a gente pensa que aqui, nossa, eu vou sair daqui do curso de engenharia de materiais. Eu tinha um grupo de amigas que hoje trabalha na empresa Gerdau, eu tenho amigos que trabalham em empresas refratárias, eu tenho amigo que trabalha na Embraer, e eu vejo o quanto que a carreira, as oportunidades aqui com relação à engenharia de materiais deu. Eu tenho amigo na empresa de petróleo, eu tenho amigos que trabalham com empresas de produtos de limpeza de casa, ele criou a empresa dele. Eu tenho amigos na empresas da Peram, que produz aço inoxidável, em Minas, que produz aço carbono, e tenho amigos que são da área acadêmica também, no IME, tem no FOP. Então, assim, a oportunidade, a gente faz ela de acordo com aquilo que a gente busca, a gente realmente quer. Visão. Então, tenha visão onde você quer chegar, foque naquilo que você quer chegar, porque oportunidade é o que a gente mais tem na área de engenharia de materiais. Eu, por exemplo, trabalhei em empresa, fui tanto em empresa em siderurgia, já trabalhei em laboratório, trabalhei no CIT Senai, que a gente tem o Sistema S, que trabalha com pesquisa, automação, manufatura aditiva, que é uma área que eu trabalhei por 2 anos também, que é outra área também que a gente tem hoje uma demanda muito grande, que é a indústria 4.0, trabalhei com manufatura aditiva, e hoje trabalho com pesquisa, sou professora, então, assim, falo com o professor André e falo para vocês, no que eu puder estar contribuindo para a carreira de vocês, puder estar ajudando, eu estou disponível, meu LinkedIn é fácil de achar, estou à disposição de vocês para poder estar ajudando vocês. Tem alguém perdido e quer ajuda, a gente também está por aqui para ajudar vocês a encontrar esse viés aí para a sua carreira pós-graduação, e para os doutorandos precisarem também de contribuição para a questão da construção da tese também, a gente está disponível aí para estar ajudando vocês. Obrigada. Ainda muito obrigado pela palestra, excelente. Do nosso lado aqui, também estamos à sua disposição para o que precisar, né? O convite já está feito para vir a Catalão. Você podia até fazer o convite para eles, Karine, já dá o spoiler aí para eles do que vai acontecer em breve com o Catalão, que nem o Neilton não está sabendo, aí, ó, viu? Nossa, que legal! Então, eu faço parte da Associação Brasileira de Inox, que é a Binox, e a gente vai fazer um seminário aí com vocês, vamos passar um dia, vamos levar especialistas de inox do Brasil, para estar falando, vou ficar o dia inteirinho com vocês vão enjoar de nós, com o professor André, para a gente levar para vocês o que é o aço inoxidável. Então, nós vamos ter especialista que trabalha tanto na área de corrosão, na área de processamento, na área de soldagem, com a parte de metalurgia física, para vocês entenderem onde que o aço inoxidável, o que é o aço inoxidável e onde pode ser aplicado, principalmente na região de vocês. Hoje tem uma demanda bem alta com relação ao aço inox 410, que é muito utilizado na indústria agrícola. Então, no segundo semestre, estaremos aí com vocês para levar esse workshop que a gente chama de inox core itinerante. Olha aí, pessoal, que bacana, né? Então, vamos ter
a participação da Binox em breve aqui em Catalão, prestigiem, tá? Vocês que estão nos vendo no YouTube, vem para Catalão, vem participar aqui desse momento que vai ser muito bacana. Assim que a gente tiver mais informações de data, cartaz, etc., nós vamos estar divulgando para todos, mas aí, ó, alunos de ciência dos materiais, né, de ciências e engenharia de materiais, não deixem de aproveitar essas oportunidades, tá? São raras. Olha, eu estou aqui há 14 anos em Catalão, tá? E eu sei que dos 2 anos antes de eu estar aqui também nunca aconteceu um momento desse. Eu vou arriscar que Goiás não deve ter tido ainda esse evento itinerante, tá? Olha aí, ó. Não teve. E nós estamos super ansiosos, toda a instituição, né? A Binox está super, já falei com a turma está assim, ansiosa para estar em Goiás levando para vocês, e a gente vai levar materiais também, né, para vocês, e quem tiver também nessa linha de pesquisa, eu não sei, professor André, tem essa linha de pesquisa com vocês? Alguém trabalhando com inox? Então, Karina, aqui no programa, no PPG 100, tá? Vou falar que é nível de doutorado. Metais é uma das áreas mais fracas do nosso programa, creio por conta de investimentos, tá? Nós temos pessoas trabalhando com cerâmicas, até cerâmicas condutoras, nós temos pessoas trabalhando com vidros agora, mas os metais só na base, tá? Então, nós trabalhamos com insumos para metalurgia, aí minério, os briquetes que você falou, nós temos pesquisas em briquetes, mas fundição nós ainda não temos. Novamente, eu creio que por falta de investimento. Né, Neilton? O que você acha sobre isso? Primeiro, dar os parabéns aqui à brilhante apresentação, né? Foi sensacional. Realmente, a gente está aqui dentro do programa, ainda eu acho que um pouco carente dessa parte, mas eu vejo também que isso vai muito do corpo que define as linhas. Então, é um programa que a gente, como o professor André falou, nós saímos de PPG 7, fomos para PPG 100, e acredito que essa readequação abre novos espaços, abre novas possibilidades, e o programa de pós-graduação, que já tem há algum tempo, vai abrindo. Então, acredito que em breve, essa é a minha perspectiva, né, que em breve a gente tenha, assim, essa linha da parte de metalurgia dentro do programa, que seria uma coisa sensacional, uma coisa excelente. Ano passado participei da palestra, participei do curso da Binox sobre aço, né, e já estou aguardando a oportunidade aqui presencial. Ai, que legal. Nossa, a gente vai, com certeza vai, né? O professor André vai definir a data com vocês, a melhor data possível, e nós estaremos aí. E com relação à pesquisa, claro que a gente, né, toda a instituição Binox está disponível, a gente, né, com relação a materiais, apoio de pesquisa, nós estamos disponíveis. Quem quiser trabalhar com inox, e também, né, precisar de apoio também, as carbono, eu já trabalhei com as carbono também, eu posso estar ajudando, ferro fundido, né, os materiais alumínio também, a turma aí, vamos colocar o metal para trabalhar no FICAT. Mas assim, e com certeza a gente ainda também, a gente tem interesse em conhecer toda a linha de pesquisa. Eu, como engenheira de materiais, eu gosto de ver as linhas de pesquisa na área de polímero, e principalmente, né, você falou de cerâmica condutores, que é uma área bem demandada hoje. Perfeito, com certeza teremos oportunidade para isso e para isso receber. E a Binox, pessoal, vai fazer uma doação para o UFCAT, né, Karina? Muito bacana, a Karina conseguiu uma doação para a gente. Conta para a gente, Karina, o que vai vir de presente aí para a gente? Então, a gente tem, na área de materiais inox, existem um famoso ditado, comprar gato por lebre. Eu não sei se em Goiás vocês usam, né? Você compra um produto achando que está levando um, mas você está levando outro. E a gente sabe que a gente tem empresas aqui no Brasil que produzem inox, né? Uma empresa, mas temos também o que a gente tem hoje, entrada de produtos da China, né, de outros países. O que acontece é que algumas das vezes a empresa compra um aço que a gente chama de 3XX, que é um aço inoxidável austenítico, e compra achando que pode soldar, que ele tem uma boa resistência à corrosão, e na verdade ele está comprando um adulterado, né, que chama de 2XX. E o que acontece? A empresa, a Peram, ela produziu um gel que você aplica e você consegue diferenciar o material, se ele realmente é 3XX e 2XX. E esse gel está sendo enviado para vocês utilizar no laboratório de vocês para fazer essa diferença. Essa diferença aí para não comprar gato por lebre, né? Que tem esse famoso ditado.
aula prática e vai virar videozinho no YouTube, viu, Neilton? Nós vamos fazer esse vídeo junto aí, ó, agradecendo a Binox. Nós vamos testar aí, ó, as ligas de aço inox ao vivo, tá? Karina, eu sei que você tem uma limitação de horário. Karina vai dar aula daqui a pouco, gente. Mas, Karina, só algumas perguntinhas aqui para você, bem rapidamente, tá? Só uma coisa. Fique à vontade, à vontade. Os alunos que quiserem fazer pesquisa em inox, podem entrar em contato com a gente faz parceria com as empresas. Consegue amostra, consegue material para estudar, a gente envia, leva. Às vezes, quando eu for aí também, eu levo para vocês. Se vocês quiserem algumas amostras, a gente manda para vocês também. Leva para vocês, deixar no laboratório aí, para estudar. De graça, até injeção na testa e choque na orelha. Pode trazer que a gente aceita. Mas para vocês que estão nos assistindo aí, pessoal, olha que oportunidade legal que a Binox está abrindo para vocês desenvolverem pesquisa em aço inox. Não percam essas oportunidades, gente. Isso aí, olha só, é coisa rara, hein? Não é sempre que essas oportunidades aparecem, não. Então, com certeza. Karina, olha só, mas vamos lá. Eu estava te falando, o Pablo Henrique é nosso aluno aqui no PPG 100, foi nosso aluno na graduação de Engenharia de Minas também, e ele te pergunta assim, ó, na sua opinião, qual segmento da engenharia de materiais você considera o mais promissor e quais são os maiores desafios dele? O mais promissor? Bom, todo engenheiro de materiais, quando sai da graduação, ele quer ser pesquisador. Todo, sem dúvida. Você não vai chegar perto de uma pessoa e você fala assim, você está saindo da engenharia de materiais, o que você vai fazer? Eu quero soldar. Ele não vai te falar isso. Mas uma das áreas, assim, que todos os meus amigos, por exemplo, quando a gente fez engenharia de materiais, e eu vejo as pessoas hoje, é a área de pesquisa. É o desenvolvimento de materiais, né, que é o mais promissor. Qual que é o desafio de ser um pesquisador hoje? Vamos falar a nível Brasil, investimento. Né? O investimento hoje em pesquisa no Brasil está difícil. Então, assim, são vertentes mais complicadas. Então, ser pesquisador é promissor, claro, né, e trabalhar com relação ao investimento. Então, por exemplo, você pode ser pesquisador na Embraer, você pode ser pesquisador numa siderurgia, você pode ser pesquisador na área de petróleo. Acontece que hoje a questão da pesquisa, de investimento no Brasil hoje que é o mais complicado. Muito legal, Karina. Eu aproveito para dizer o seguinte, o Luan tem uma pergunta e eu gostaria de colocar a minha pergunta aí, porque ela casa um pouquinho com o que o Pablo perguntou para você, tá? E o que o Luan também está perguntando. Né? Primeiro diz o seguinte, gostaria de perguntar se você já trabalhou com consultoria e como engenheira na área de materiais, como pode atuar nessa área? Lembrando a pergunta aqui em cima, eu gostaria de perguntar o seguinte, Karina, bem peculiar, qual o desafio para a mulher na área de engenharia de materiais? Cara, isso dá outra palestra. $1 milhão essa pergunta, ó. Olha, eu vou responder essa com 1 minuto, porque eu tenho que dar outra aula ainda. Mas, vamos lá. Vamos falar do desafio. Tá, eu achei essa muito legal. Foi a primeira que ele perguntou, foi com relação à questão da consultoria. Hoje eu sou consultora, tá? Eu sou consultora da Binox. Então, depois de uns 14 anos trabalhando em siderurgia, trabalhando na área de pesquisa no Sistema S, no Senai, né? Eu pude entrar na área de consultoria, porque tudo isso me deu conhecimento. Né, além de acompanhar pesquisas, hoje eu sou consultora na área de inox. Então, ser consultora também é uma outra parte legal também do engenheiro de materiais. A gente pode trabalhar em consultoria em projetos de engenharia civil, a gente pode trabalhar em consultorias em diversos projetos. Hoje eu sou na área de inox, que é a minha área, assim, da qual eu me especifiquei mais. Com relação à mulher, eu trabalhei 2 anos no Senai na área de indústria 4.0. Quando eles compraram o robô de manufatura aditiva por deposição a arco, como eu fiz a soldagem na UFOP, no ITA, então, assim, é uma área muito masculina, digamos assim, né? Então, eu conto, a gente tem um programa, depois o André pode falar, que é o WMãe, que é o Workshop de Mentoria para Alunos da Engenharia. É um programa que a gente tem das meninas na engenharia, e a gente fala muito sobre isso, da dificuldade.
Então, eu trabalhei 2 anos, imagina, montando um robô para soldagem a arco, né, todo aquele aparato que a gente usa, né, da máscara, roupa, jaleco, aquele peso todo, e acompanhando solda, tá, gente? Chegando, olhando o cordão de solda, falando se o cordão tá bom, se não tá, pegando macro, esmerilhando, fazendo isso. Eu fiz isso. E eu vou falar para você que eu sempre compartilho. Um dia eu me cheguei na posição de homem. Na hora que eu olhei para aquele tanto de homem, só tinha eu. Na hora que eu vi, eu tava em pé igual um homem. Igualzinho. Então, assim, o desafio, eu já passei por ele. A gente não encontra mulher, é difícil encontrar mulher dentro de uma siderurgia, numa laminação, na parte de soldagem, pior ainda. Eu acho que eu entrei, quando eu resolvi ir para a área de soldagem, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E quando eu me deparei trabalhando num ambiente com 10 homens, que eu tinha que falar com ele, não, esse passe raiz está errado, você tem que desfazer e fazer outro. Ele olhava para minha cara e falava assim, tipo, você é mulher, né? Por que você está falando para mim que esse passo está errado? Há muitos anos eu trabalho com Mig Mag, né, e tal, e você pegar a tocha e você fazer um passe para ele, é você pedir para morrer. É difícil, mas a gente conquista o espaço da gente, com conhecimento, tá? Então, assim, realmente é uma área, ainda existem muita discussão sobre isso, existem diversos programas com relação a isso, a entrada da mulher nesse mercado. Hoje já existem programas, empresas, né, Vale, Gerdau, várias empresas que têm um percentual de mulheres que são exigidas nas áreas, nas empresas, mas ainda assim existe sim uma dificuldade muito grande em algumas áreas, principalmente a de soldagem, que é o que eu escolhi. Olha, eu vou falar com vocês uma coisa, tá? Assim, eu acho incrível quando as equipes são formadas, e equipes querem dizer homens e mulheres, tá? Sim, também. E tem coisa que as mulheres fazem hoje que tipicamente você pensaria que um homem está fazendo, e elas fazem com uma maestria, tá? Carpintaria, né? Eu vou arriscar que se bobear a mulher solda pra caramba também, porque assim, essas questões manuais, a mulher é muito criteriosa. O homem é mais pia, igual 3.1 e tá bem, tá valendo, a mulher é 3, 14, 15, 92, 3, e é milimétrico. É incrível. Assim, muito eu legal. eu sou das que gosto de trabalhar com todo mundo, porque todo mundo agrega conhecimento, todo mundo, né, existem, claro, o machismo implantado ainda em diversos segmentos, mas hoje está bem melhor para as meninas aí que estão entrando, existem diversos programas, antes não tinha isso, né, a programa de mulheres nas empresas não tinha, na minha época, quando eu fiz estágio, por exemplo, não tinha. Né, e eu já senti isso de 2 vezes, né, quando eu fui fazer estágio e agora quando eu trabalhei no Sítio Senai de Belo Horizonte, né, lá na parte de soldagem. Eu posso falar aqui com gratidão mesmo, quanto eu fui respeitada por muitos, claro que tem uns ainda te olham meio de lado, e a gente vai em congressos ainda, encontra 80% homem e 20% mulher, é pouco, mas é uma questão de tempo, eu acredito que isso vai melhorar. Mas é difícil, não é fácil, não. Mas, Karina, assim, essa questão também da distribuição homens e mulheres, muitas pessoas se debruçam sobre isso. E, assim, infelizmente, no passado, a procura pelas mulheres por STEM era menor, né? Você vê assim, no passado as mulheres que iam para a engenharia eram menos do que iam para outros cursos. Mas isso está mudando, graças a Deus. Isso é muito positivo, essa mudança. Então, eu espero que, no futuro breve, a gente vai ver cada vez mais a presença feminina também nesses redutos. E assim, na nossa área do processamento mineral, isso já é realidade. Então, a gente chega em eventos, igual nós organizamos um em março, e tinham várias mulheres, né, Neilton? Então, assim, isso é muito bacana. E no nosso laboratório, na área de flotação, é dominada preferencialmente pelas meninas. Mulheres na mina é mais complicado ainda, né? No evento do que a gente fez do W ano passado, teve uma mulher, o nome dela é Diana Zambuja, ela trabalha há 20 anos nesses equipamentos, nessas máquinas enormes, assim, tanto que hoje ela é responsável pelo aeroporto de Porto Alegre, né, 20 anos trabalhando só com diversas máquinas e máquinas pesadas.
Então, assim, ela fala do testemunho dela, da diferença de 20 anos atrás para hoje, como que isso fluiu, né? Mas também deixando claro aqui que a gente quer equidade, a gente quer trabalhar em parceria, né? A gente quer ouvir todo mundo, quer ter uma boa parceria ali, que é uma dos slides que eu coloquei, que é da soft skills, né? Respeito, confiança, clareza, tá trabalhando com esses quesitos. Gente, eu tenho que dar minha aula. Karina, muito obrigado novamente pela palestra. Ficaram algumas perguntas aqui, depois eu lhe mando para que você responda para as pessoas. Pode passar meu e-mail para eles, tá? Tá. Não, eu vou fazer até diferente, eu vou guardar a próxima palestra, a gente começa com essas perguntas que ficaram na agulha. Eu vou voltar, gente. A Karina volta. Tá? Vamos terminar igual o filme da Marvel, tudo preto aqui até se Karina vai voltar, tá? Muito bom, gostei. Eu vou voltar, assim, a gente vai falar de outros temas que o professor André vai estar falando com vocês, aí a gente vai ser mais técnico, né? Bem mais técnico. A gente diagramas vai de fases, então. Tá? A Karina volta para falar para a gente diagrama de fases ferro-carbono. Aí a gente não vai ser tão, né? Hoje a gente começou a conversar, mas no diagrama de fase vai ser aula técnica mesmo. Só vou dar oi para vocês e, como diz o povo mineiro, pau na máquina. Karina, novamente muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje à noite, alunos ou não, voltem sempre e quarta-feira temos mais. Professor José Leonardo, ex-aluno aqui do PPG 100, vem falar para a gente sobre sua tese de doutorado. Acompanhe conosco a partir das 19 horas. Obrigado, Neilton. Obrigado, Karina. Obrigado. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Até a próxima.